Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 14. Achou aí? Está escrito o seguinte: mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Não confunda esse João com o João evangelista. Esse aqui é o João Batista. Ele estava lá no Rio Jordão batizando as pessoas e Jesus pegou a fila. Olha, se misturou ali com os pecadores arrependidos e quando chegou a sua vez, ele assustou o João Batista, porque o João Batista não esperava que Jesus aparecesse ali para ser batizado. Coisa impressionante. E aí, o João, surpreso, se recusou a batizar Jesus. Ele não queria, porque ele sabia muito bem que o batismo era para pecadores e Jesus não tinha pecados. Que o batismo era de arrependimento e Jesus não tinha do que se arrepender. Que o batismo é para a pessoa ser salva e Jesus não precisava ser salvo, ele é o próprio Salvador. Então, por todos os motivos, João Batista estava coberto de razão em se recusar a batizar Jesus, mas Jesus insiste que quer ser batizado. E o João argumenta: eu é que preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Vou ler de novo. Mas João opunha-se-lhe, quer dizer, não concordou, eu não vou te batizar. Ele foi contra. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço, eu preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Agora eu leio, você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, repete em seguida, e quem está à distância também pela rádio, pela TV Feliz, ou pelo youtube.com/joãoribe, repete também. Vamos lá. Mas João, que bonito, hein? Gostei de ver. Vamos de novo. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Amém? Quem acredita que isso realmente aconteceu? Que Jesus saiu da Galileia, não é? Saiu de lá da cidade onde ele morava, Nazaré, andou uma distância brutal, mais de 110 quilômetros a pé. Alguém veio a pé aqui por mais de 100 quilômetros hoje para batizar? Pois é, Jesus, que não precisava se batizar, andou mais de 100 quilômetros a pé, debaixo daquele sol escaldante da Palestina, para ser batizado por João Batista. E pegou a fila normal, como se fosse um pecador também, mas ele não é pecador, mas ele queria ser batizado. Quem acredita que isso aconteceu? Jesus estava com 30 anos de idade. Deixa eu explicar isso. Quando ele era nenê, bebezinho, ele foi apresentado no templo. Os pais levaram ele até o templo de Jerusalém e um velho profeta chamado Simeão pegou o bebezinho Jesus, ergueu aos céus e apresentou. Você vê? Aquilo poderia ser uma apresentação definitiva, mas Jesus está com esse ato mostrando que só a apresentação infantil não funciona para a salvação. Ele está mostrando que a pessoa, depois de adulta, sabendo a diferença entre o bem e o mal, tem que tomar a decisão de se batizar. E ele foi. E sabe por que ele foi? Sabe por que Jesus andou 110 quilômetros para se batizar? Porque se ele não se batizasse, os cristãos hoje iriam dizer: eu não preciso me batizar, Jesus não se batizou, eu sou cristão. Jesus não se batizou, eu não preciso batizar. Mas ele se batizou para que ninguém tivesse uma desculpa para não descer as águas. Às vezes a pessoa argumenta: já fui batizado quando era nenê. Não foi, e não é suficiente. Jesus está mostrando isso. E ele faz questão de descer as águas. Mas tem um opositor. Tem um homem que sabe que ele não precisa e até diz o seguinte: eu é que preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim?
Você crê realmente que isso aconteceu? Jesus está tendo que forçar o seu próprio batismo. Ele podia dizer, tá bom, João, você não vai me batizar, então tchau. Você não quer me batizar? Tudo bem. Mas ele insiste. Ele faz questão de ser batizado depois de adulto. Bonito isso, não é? Você que já é adulto e não desceu as águas ainda, olha, tem água aqui, viu? Tira o telão, mostra o batistério, ó. Atrás desse telão tem um batistério, tem água. Você que depois de adulta, ainda não desceu as águas, você precisa aproveitar essa oportunidade. Aproveitar hoje. Se você quiser se batizar e nunca fez isso antes, depois de adulto, nós vamos te dar uma roupa extra, toalha e uma capa branca. Vai ser muito bom para você. Até Jesus insistiu. Eu gostaria que você tivesse esse espírito que Jesus tem, de insistir com uma coisa necessária. Sabe, de você dizer, não, eu faço questão de me batizar hoje. Eu nunca desci as águas depois de adulto, hoje eu quero descer. Não é? Pode ser que alguém diga, não, você é de outra religião, você não precisa. Você tem que fazer igual Jesus, insistir para descer as águas. Amém? Agora, se João Batista, naquele momento falou para Jesus, me batiza, Jesus. Eles estão dentro da água. Jesus não poderia ter batizado João Batista? Poderia ou não poderia? Tá bom, João, então eu te batizo agora e você me batiza depois. Mas Jesus não batizou João Batista. Por quê? Quem quer saber essa resposta? Quem quer saber? Então olhe para o céu e dê a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. E enquanto você aplaude, abre a tua boca e diga glória ao teu nome, Senhor. Diga glória, glória, glória ao teu nome, Jesus. Isso, vai aplaudindo e glorificando, não pare não. Quem está à distância também. Junte-se a nós aqui em São Paulo, todo o Brasil. Vamos aplaudir e glorificar ao Senhor. Isso, não tenha vergonha, dá glória, glória, glória. Abre a tua boca. Pai querido, olha que coisa linda. O Senhor pode ouvir em todo lugar alguém dando glórias ao teu nome agora. Eu diria que em todo o planeta alguém está te glorificando. Abre o céu para receber este louvor. E sobre cada uma destas vidas, derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Agora, Pai, a tua palavra vai ser pregada. Vem com teu espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, abre os ouvidos e os corações de quem vai ouvir, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar. João Batista. João Batista foi, segundo o dizer do próprio Senhor Jesus, o maior profeta que já nasceu nesse mundo. Maior que qualquer profeta do Antigo Testamento. De todo o Antigo Testamento, João Batista é o maior de todos os profetas. Ele é tão importante, deixe-me dizer isso, você não tem ideia da importância de João Batista, que ele foi profetizado nas Escrituras. 700 anos antes de ele nascer, João Batista foi profetizado no livro do profeta Isaías. Veja a importância desse profeta. E eu quero ler com você, profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3, onde fala
do surgimento de João Batista e da sua missão. Por que ele iria vir a este mundo? Por que ele iria nascer? E aqui diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado e todo outeiro serão abatidos. E o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso, o próprio Deus. Então ele viria para fazer isso, ó, preparar o caminho do próprio Deus. Iria nascer esse profeta que iria adiante do próprio Deus, para preparar o seu caminho. E aqui quando fala assim, que endireitará no ermo vereda a nosso Deus, significa que ele estaria pregando no deserto, no ermo. E João Batista vai aparecer pregando no deserto da Judéia, preparando o caminho e um povo para o Senhor. E que todo vale seria exaltado. Vamos explicar melhor isso. O vale é um lugar baixo, em comparação com as montanhas, não é? Tem uma cadeia de montanhas em volta, então o vale é aquilo lá embaixo. O vale seria preenchido para ficar aplainado com as montanhas. Olha só, e todo outeiro, quer dizer, todo monte, todo morro seria abatido, nivelado. Esse seria o trabalho dele. E que depois o próprio Deus viria. Além dele ter sido profetizado aqui no livro do profeta Isaías, que é o mais evangélico de todos os profetas do Antigo Testamento, João Batista ele é profetizado no livro do profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Olha só, no último livro do Antigo Testamento, João Batista será novamente profetizado, isso 400 anos aproximadamente, antes de ele nascer nesse mundo. Então vamos lá no livro do profeta Malaquias, que é o último do Antigo Testamento. Vamos ler aqui o capítulo 3, versículo 1. Próprio Deus falando, hein? Eis que eu envio o meu anjo, ó, ele é chamado de anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor. Ele aparecerá. A quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. E no capítulo 4, terminando o último livro do Antigo Testamento, é importante que você entenda isso, ele é chamado de Elias. No capítulo 4, no finalzinho, no penúltimo versículo, diz: eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Então, um homem de grande quilate espiritual, profetizado pelo próprio Deus. E João Batista vai ter o seu nascimento anunciado pelo anjo Gabriel. Olha só, que vai visitar o sacerdote Zacarias, que já era velho e não tinha filhos, e a esposa também já idosa e não tinha filhos, porque era estéril. O anjo Gabriel vai anunciar a chegada do João Batista. E diz até que nome que ele tem que ter. É uma coisa impressionante. É impressionante. Então João Batista, preste atenção nisso, ele coroa o Antigo Testamento. Ou vamos dizer o Velho Testamento, como alguns preferem. Porque
ele é o auge da lei e os profetas. Você sabe que a lei, quando a palavra de Deus fala a respeito da lei, se refere aos 5 primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que tem uma infinidade de ordenanças. No livro de Levítico, capítulo 18, versículo 5, está escrito que quem guardar todas aquelas ordenanças, preceitos e mandamentos, e acredite, não eram só 10, eram centenas, passa até de 1000. Quem guardasse todos os mandamentos e ordenanças e preceitos, viveria por eles. Ou seja, teria justiça própria. Então o Antigo Testamento, ele é rigoroso. Se a pessoa desobedecesse um só mandamento, ou um só preceito ou ordenança, ela seria culpada de todos os outros mandamentos. É como se violasse todo o Antigo Testamento. E João Batista, ele é o auge do Antigo Testamento, lei e profetas, né? Não apenas os 5 primeiros livros, mas também todos os profetas seguintes, eu diria todo o Antigo Testamento. Ele conseguiu cumprir a lei de Deus. O maior profeta, ele é salvo. Ele é salvo porque é um homem íntegro. Ele cumpriu a lei. Ele é o auge da lei. Entenda isso. Mas a lei é rigorosa. A lei não facilita. Por isso que a pregação de João Batista é tão dura. Você reparou a pregação dele, como é que é? A pregação que João começa a fazer é muito dura. E veja, além dele ser o maior de todos os profetas do Antigo Testamento, ele é o último profeta do Antigo Testamento. E quando o evangelista Lucas foi contar a história de Jesus, ele não começa contando já o nascimento de Jesus, ele começa contando o nascimento de João Batista. Porque João Batista tinha que vir antes do Senhor. E João Batista, que teve o seu nascimento anunciado pelo anjo Gabriel, que é o mesmo que vai anunciar também o nascimento de Jesus, João Batista, cronologicamente falando, é 6 meses mais velho que Jesus. 6 meses. Isso é grandioso demais, porque ele está chegando antes. Mas João, quando vai falar daquele que viria depois dele, no caso, o próprio Senhor, ele fala, ele é maior do que eu, porque antes de mim ele já existia. Como assim, se cronologicamente João Batista é 6 meses mais velho que Jesus? Como que ele diz, antes de mim ele já existia? Porque ele sabe que Jesus, apesar de ter nascido 6 meses depois dele, na verdade, existe desde antes da criação do mundo. Então João Batista, ele sabe quem é Jesus. Quando Jesus se apresenta diante dele, lá nas águas do Rio Jordão, ele estremece. Ele sabe muito bem quem é Jesus. Ele sabe que Jesus é muito maior do que ele. João, quando pregava para as multidões, e Jesus ainda não tinha aparecido para o povo, João dizia assim: olha, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, ele é muito maior do que eu não sou digno de me agachar, desatar as correias das suas sandálias e carregá-las. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Eu vou batizar vocês com água, mas eu não consigo batizar vocês com Espírito Santo e com fogo. Mas aquele que virá depois de mim, ele é tão grande que ele vai dar um batismo muito poderoso para vocês. E ele criou uma expectativa a respeito da chegada do Senhor. Ele está preparando o caminho do Senhor. Agora olha só. Os antigos reis do Oriente, e até na Europa antiga, quando eles saíam de seus palácios em comitiva para visitar uma cidade do próprio reino ou um país vizinho, tinha que ir um arauto na frente. E o arauto, qual que era a missão dele?
A missão do arauto era ir antes do rei, para anunciar a chegada do rei e preparar o seu caminho. Então, quando o arauto passava pelo caminho, se tivesse um tronco de árvore caído que impedisse a passagem do rei, ele teria que remover aquele obstáculo. Se houvesse uma pedra grande que deslizou e ficou parada no meio da estrada, impedindo o tráfego ou a passagem do rei, o arauto teria que preparar o caminho, tirar aquele obstáculo, tirar aquela pedra. Se tivesse um buraco no caminho, olha, uma valeta enorme, o que o arauto tinha que fazer? Além de anunciar o rei está chegando, o que o arauto tinha que fazer? Nivelar aquele buraco. E se tivesse qualquer monte no meio do caminho que surgiu por movimentação de terra, o arauto teria que remover aquele monte, abater aquele monte e igualar o caminho. Esse era o trabalho do arauto. O arauto ia antes do rei. E a missão de João Batista é tão gloriosa que ele não apenas é a voz do que clama no deserto, ele vai preparar o caminho, ele vai aplanar o caminho, não para um rei qualquer, mas para o Rei Todo-Poderoso, o Rei do Universo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele vai ter a honra de preparar o caminho para o próprio Deus, o Rei Eterno. Por isso que João estremece quando Jesus aparece na frente dele e quer se batizar no Rio Jordão. João não quer perder a oportunidade. Me batiza, Jesus. Ao invés de eu te batizar, me batiza. Jesus não vai batizar o João Batista. Poderia, não é? Poderia. Mas o primeiro motivo é que cada um tem a sua tarefa e a sua missão. João Batista, ele batiza com água, e Jesus Cristo batiza com Espírito Santo e com fogo. Ainda que Jesus pudesse, tá bom, João, eu te batizo agora, não custa nada, é só te submergir aqui, é rapidinho. Jesus não vai violar a sua própria missão, jurisdição e poder, e nem tampouco violar por causa da afinidade com João Batista ou por causa do pedido que João está fazendo. Jesus vai se manter fiel. Olha, Jesus não batizou ninguém nas águas, nem João Batista e nem ninguém. Ainda que depois de ressuscitado, Jesus tinha dito, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Jesus mandou os discípulos batizarem. Mas mesmo antes da cruz, o batismo nas águas já era praticado pelo grupo de Jesus, e diziam, Jesus está batizando, né? Jesus está batizando, vai lá no Evangelho de João, capítulo 4, que eu quero te mostrar isso. Jesus está batizando lá em cima, no Rio Jordão, ele está um pouco mais para cima. Mas olha o que diz aqui o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1. E quando o Senhor Jesus veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, entre parênteses, versículo 2, ainda que Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos. Jesus ordenou o batismo, mas ele não batizou ninguém, e nem sequer o João Batista foi batizado. O primeiro motivo é esse: João, você batiza com água, eu batizo com o Espírito Santo, não é? Fosse nos dias de hoje, Jesus diria, cada um no seu quadrado, João, cada um no seu quadrado. Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que João Batista, por ser o principal profeta e o último do Velho Testamento, ele encarna toda a lei e profetas, o rigor da lei e os profetas. E como que era o rigor da lei e os profetas? Para ser salvo tem que merecer. Tem que cumprir todos os mandamentos e ordenanças de Deus. Essa é a lei e os profetas. Jesus, ao contrário, atenção,
Jesus, ao contrário, ele não está fechando as portas da salvação para ninguém. Ao contrário do batismo de João, que é o batismo da lei e dos profetas, que é o batismo do Antigo Testamento, Jesus ele está trazendo o batismo da graça, onde a pessoa não precisa merecer para ser salva. São coisas diferentes. Jesus não vai batizar João Batista, porque João faz o batismo da lei dos profetas, onde a pessoa só será salva se merecer, e Jesus faz o batismo da graça, ordena o batismo da graça, que é o batismo da salvação pela fé em Jesus Cristo. E o terceiro motivo pelo qual Jesus não batiza João Batista é que o batismo de João, além de ser do Antigo Testamento, de ser uma coisa da lei dos profetas, o batismo de Jesus, ele tem uma identificação para nós cristãos. Preste atenção nisso. Quando uma pessoa se batiza nas águas atualmente, é para se tornar uma semelhança de Cristo. O batismo significa, batismo nas águas por imersão, significa sepultamento com Jesus, quando a pessoa é totalmente coberta de água, e significa, quando ela sai da água, significa ressurreição com Jesus. Então Jesus não pode batizar João Batista, por quê? Porque ele está no início do seu ministério público, ele ainda não morreu na cruz e nem ressuscitou. Isso só vai acontecer 3 anos e meio depois do batismo nas águas do Rio Jordão. O batismo de João Batista identifica as pessoas com o Antigo Testamento. O batismo de Jesus Cristo identifica cada um de nós com a salvação pelo poder do sangue de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário. E não apenas isso, a ressurreição com Jesus Cristo. Quem fizer isso viverá para sempre, viverá por toda a eternidade. Então Jesus não mistura as coisas. Poderia, por gentileza, por educação, falar, tá bom, João, vem cá, disfarça, eu vou te batizar. Mas Jesus sabe muito bem que não é assim. O batismo de João Batista é o batismo da lei e dos profetas. E o batismo de Jesus é o batismo da graça, onde a pessoa é salva sem merecer. Por isso que você lê lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, quando Paulo chega em Éfeso, ele encontra alguém que se diz discípulo de Jesus, um grupo. E ele pergunta para aquele grupo, vocês são batizados com Espírito Santo e com fogo? E eles respondem para Paulo, não, nós nem sabemos, nunca ouvimos falar que tem batismo com Espírito Santo e com fogo. Aí Paulo pergunta para aqueles homens, e vocês são batizados no que então? Nós somos batizados no batismo de João. O que Paulo faz? Ele diz, João batizou com água, para arrependimento. Mas Jesus prometeu que nós seremos batizados com o Espírito Santo e com fogo. E em seguida, Paulo faz o que com aqueles homens que eram batizados no batismo antigo de João? Ele batiza todo mundo. Ele batiza todo mundo nas águas. Por quê? Porque a identificação do batismo de João com o batismo nas águas de Jesus é totalmente diferente. Um é o batismo da lei, o outro é o batismo da graça. E depois que Paulo batizou aqueles homens na cidade de Éfeso, ele orou por eles e Jesus Cristo batizou todos com o Espírito Santo e com fogo. E eles começaram a falar em outras línguas e profetizar, foram cheios da presença de Deus. Veja, totalmente diferente. Agora eu vou pegar um pouco mais pesado com o seu entendimento. Jesus disse, a lei e os profetas, quer dizer, o Antigo Testamento, o Velho Testamento,
duraram até João. Duraram até João. Quando falaram para João Batista, olha, sabe aquele homem que você deu testemunho, dizendo que ele batiza com o Espírito Santo com fogo? Ele está mais para cima lá no Rio Jordão, está batizando mais gente que o Senhor, todo mundo está indo ter com ele. O que João Batista disse? Está no Evangelho de João capítulo 3, versículo 30. João Batista diz assim: é necessário que ele cresça e eu diminua. Ou seja, é necessário que o Antigo Testamento diminua e o Novo Testamento cresça. É necessário que a salvação por merecimento do Antigo Testamento diminua, para que a salvação pela graça do Novo Testamento cresça. É necessário que vocês me esqueçam, João está dizendo. É necessário que vocês me ignorem, ainda que vocês me considerem um grande profeta, um grande homem. É necessário que eu diminua e Jesus cresça. Aí você conhece a história. O Herodes, ele mandou prender o João Batista, porque não concordava com a sua pregação. João Batista foi lançado no cárcere. E no dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias, que não era filha de Herodes, era sobrinha dele, a filha de Herodias, com quem Herodes havia se juntado, era a ex-mulher do seu irmão Filipe. A filha de Herodias vai e faz uma dança do ventre espetacular no aniversário de Herodes. E os convidados aplaudem muito. Ela faz uma dança contagiante, muito sensual. O Herodes fica alucinado e diz para a moça: pede-me o que queres que eu te dê, até metade do meu reino te darei. Aí a moça vai perguntar para a mãe dela: o que eu peço para o rei? E Herodias, a mãe dela, que odiava o João Batista, diz para a filha: vai lá e na frente de todo mundo, diz que você quer a cabeça de João Batista numa bandeja. E quando ela volta, Herodes, na frente dos convidados, palácio cheio, pergunta: o que você decidiu? O que você quer que eu te dê? Pode me pedir o que quiser, até metade do meu reino te darei. E ela diz: eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. Se eu fosse Herodes, eu diria assim: olha, eu só posso te dar o que é meu. A cabeça do João Batista não é minha, eu não posso te dar. Mas o Herodes, porque tinha feito aquele juramento na frente dos convidados, manda um carrasco até a cela onde está o maior profeta que já nasceu nesse planeta, e dá ordem para que ele seja decapitado. Isso sempre me chocou, porque os discípulos de João Batista pegaram o seu cadáver, sepultaram e foram falar para Jesus. O João Batista foi decapitado, assassinado por Herodes. A reação de Jesus sempre me chocou, porque seria natural que Jesus fizesse um discurso político violento. O Herodes, aquele assassino, aquele governante corrupto, aquele mau caráter, aquele ditador. Natural seria que Jesus fizesse um discurso inflamado, cheio de ódio. Mas o que Jesus fez? O que Jesus fez? Ele simplesmente se retirou para outro lugar. Agora você vai entender por que Deus permitiu que Herodes, que não valia nada mesmo, primeiro, prendesse João Batista por causa da sua pregação. E por quê? Porque aquele
ambiente sedutor, onde as trevas imperavam, e Deus permitiu que a menina pedisse a cabeça de João Batista numa bandeja, e o próprio Herodes desse a ordem: vão lá buscar a cabeça dele e me tragam numa bandeja aqui. Por quê? Porque João Batista, aqui que eu te falei no início da mensagem, ele é o ápice, ele é o auge do Antigo Testamento, ele encarna a lei e os profetas. Só que muita gente queria continuar vivendo no Antigo Testamento, ignorando o tempo da graça que Jesus Cristo trouxe. Quando João Batista disse: é necessário que ele cresça e eu diminua, aquilo não foi suficiente, porque os discípulos de João Batista continuaram seguindo João, inclusive na prisão. Está escrito que João estava preso e os discípulos iam lá pedir conselhos, ouvir uma palavra. Mesmo detido, mesmo preso, João Batista continuava sendo um homem muito influente. Mas o tempo dele passou, você compreende isso? Você compreende isso? Todas as almas pertencem a Deus, principalmente as almas dos salvos. Todas as almas são de Deus. Para Deus, mesmo que uma pessoa morra, se a pessoa é salva, continua sendo dele. Deus permitiu que a cabeça de João Batista fosse separada do pescoço, porque não importa como que a pessoa vai partir deste mundo, se é por um raio que cai, se é por um acidente, se é por afogamento, se é por qualquer queda, ou parada cardíaca, ou derrame, não importa como que uma pessoa vai partir deste mundo, porque mesmo quando a pessoa parte desse mundo, a sua alma continua sendo propriedade de Deus, inclusive a alma dos ímpios. Por isso que Deus tem poder de pegar a alma dos ímpios e lançar no Hades, que é um pré-inferno. Todas as almas pertencem a Deus. A maneira como João Batista foi tirado não causou revolta em Jesus, nenhuma reação negativa. Por quê? Porque era necessário que o cabeça maior da lei e os profetas fosse definitivamente separado da palavra de Deus. Você está pegando a coisa? João Batista, grande profeta, grande homem de Deus, mas num discurso, numa pregação que Jesus fez, ele disse assim: olha, nunca nasceu profeta maior do que João Batista, mas a menorzinha no reino dos céus é maior do que João Batista. Você entende a glória? Ser de Cristo, batizar nas águas, obedecer a sua palavra, ter fé no Senhor, significa um dia ser muito maior do que João Batista. Então Jesus não batizou João por esses motivos que eu te falei, e esta é a razão pela qual a cabeça de João Batista foi cortada, porque ele era a principal cabeça do Antigo Testamento. Se alguém tentar te convencer com preceitos e normas do Antigo Testamento, tipo guardar o sábado, por exemplo, como fundamental para a tua salvação, você ignore totalmente. Porque eles não entenderam que a cabeça de João Batista, o ápice da lei e os profetas, foi separada da terra, foi tirada por Deus. O que o Senhor Jesus está anunciando é um novo tempo, é um tempo de salvação, e foi isso que ele veio fazer, morrer na cruz no lugar dos pecadores, e quando estava agonizando na cruz, mesmo assim ele salvou o bandido do lado direito, arrependido, diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, e Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Salvação acontecendo sem a pessoa merecer. Você quer viver no Antigo Testamento? Você quer ficar nos preceitos?
a sua alma será condenada, porque basta violar um só mandamento e você será culpado de toda a lei e profetas. Mas se você entender que Jesus Cristo veio a este mundo para te salvar graciosamente, então dá glórias a Deus. Eu sou salvo pela fé, eu sou salvo pela obra que Jesus fez na cruz, eu sou salvo de graça, não é porque eu mereço não, é porque Jesus é o meu Salvador. E quem crer nisso, ele falou, e for batizado, será salvo. Vamos ficar todos de pé. Bem-aventurado é você que já está de branco com a capa do batismo, porque vai descer as águas. Pastor Neilton, quero tua ajuda agora. Quero que você faça a oração com todos eles agora que vão se batizar. Por favor, vamos fazer uma oração. Aí mesmo onde você está, se ajoelhe, por favor. Aí mesmo onde você está. Orem assim comigo. Meu Deus e meu Pai, com mais fé, meu Deus e meu Pai, eu ouvi a sua palavra e agora eu confesso que Jesus Cristo é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E hoje, pela fé em Cristo Jesus, eu vou cumprir com toda a justiça de Deus, me deixando ser batizado em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continue com os olhos fechados. O pastor Giancarlo Palharim vai orar comigo e orar para abençoar a sua vida. Meu Deus, meu Pai, Pai bendito, Deus amado, Deus da minha vida, Deus da minha alma, eu clamo a Ti agora pela Tua graça, clamo a Ti agora pelo Teu favor e clamo a Ti agora pelo Teu poder. Meu Deus e meu Pai, derrama agora sobre cada uma destas vidas da Tua misericórdia, derrama da Tua virtude, derrama do Teu poder, Pai querido, que no momento em que estas pessoas descerem nas águas do batismo, não só aqui na sede nacional, mas em todo o Brasil, em todas as sedes estaduais da Paz e Vida, meu Deus, que no mesmo instante se encerre uma vida de sofrimento, que haja fim em todo pecado, que haja fim em toda amargura, toda tristeza e aflição vai ficar para trás, e hoje será um marco na vida do teu filho e da tua filha, da mesma maneira como o calendário e a história se dividem em antes e depois de Jesus Cristo, vai começar uma nova história na vida do teu filho, vai começar uma nova história na vida da tua filha, um novo tempo e uma nova vida, Senhor. É por isso que eu te clamo, é por isso que eu te peço, derrama também do teu Espírito Santo, Senhor, para que cada uma destas vidas possam ser cheias, revestidas do teu poder, para fazer a diferença aqui na terra. Capacita, Senhor, e reveste com teu Espírito Santo, é o que eu te peço, em nome de Jesus, assim seja feito para todos sempre, amém. Jesus, diga amém, Jesus, em todo o Brasil, amém, Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor.